A greve dos professores continua, segundo a PP Sindicato, em Paranaguá. Mas alguns colégios, em um acordo com diretores e professores, podem retomar as aulas. O Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto é um dos que possivelmente voltará às aulas na tarde desta segunda-feira. O Núcleo de Educação esclarece essa questão para orientar pais e alunos. Nós não temos essa resposta de forma precisa. Nós temos alguns colégios que estão retornando parcialmente. Então, nesse momento, o Colégio Bento, que sexta-feira nos procurou, o Colégio Cidália. E para que isso aconteça, como o retorno não é total, cabe à direção, não só o acesso dos professores que gostariam de retornar, como desses alunos, a elaborar um horário que seja compatível com os professores que estão na escola. Então, é necessário realmente que os pais procurem para saber quais professores estão retornando, se é da série que o seu filho está matriculado e qual é o horário que a escola está fazendo para poder cumprir também parte do calendário. Mas a maioria dos colégios continua sem aula. As faixas indicando a greve estão estampadas nos muros. Apesar de rumores de que alguns professores estariam voltando às salas de aula, segundo a PP Sindicato, a greve continua e só pode ser encerrada após uma Assembleia Geral. A PP Sindicato questiona se os diretores que retomarem as aulas vão se responsabilizar pelos alunos. O que a gente tem de informação é que existe alguns professores em escola, até existe, mas não estão trabalhando, estão apenas cumprindo o seu horário, porque não temos alunos. A questão de hoje, que a professora Selma, a pedagoga Selma, divulgou, a chefe do núcleo, que algumas escolas estariam retornando, o único registro que foi feito é da escola Bento. Que estaria retornando hoje, mas a gente ainda não tem essa informação, não ligamos lá, não conferimos ainda. Outra questão que é bem interessante da gente estar colocando aqui para a comunidade é o seguinte: retorna às aulas, beleza, mas com aula até 9 horas, 10 horas, o diretor vai se responsabilizar em dispensar esse aluno? Ele vai se responsabilizar se acontecer alguma coisa com ele? Outra, esse aluno vai ter que retornar num possível sábado ou num possível contraturno para repor. Então, como que voltou às aulas? Então, essa questão pedagógica, eu creio que é prioridade da escola e que nesse momento, se retornar, não vai estar garantindo. O ideal é que eles nos apoiassem nesse movimento, os pais colaborassem conosco e mantivessem os seus filhos em casa, porque depois, posteriormente, nós faremos a reposição dessas aulas, não haverá problema para os alunos, mas no momento, isso é prejudicial ao nosso movimento e, posteriormente, infelizmente, eles terão que repor novamente essas aulas. Então, de nada adianta eles estarem na sala de aula nesse momento. Veja só, nós continuamos o nosso movimento grevista, principalmente depois da intransigência do governo em encerrar as negociações. Então, vou deixar bem claro que foram eles que encerraram as negociações com uma proposta, no mínimo, ridícula. E, a partir desse ponto, o governo passou a pressionar as escolas estaduais, principalmente os professores contratados por temporários, que é o PSS, através também dos nossos diretores, que, querendo ou não, são cargos comissionados. Começou a ocorrer uma pressão para que as escolas retornassem à força, sem aguardar a Assembleia da APP. A princípio, pouquíssimos colégios aderiram a esse processo do governo e a luta continuamos em greve. E os professores ainda vão pressionar o governo para que retome o diálogo. As propostas apresentadas ainda não foram aceitas pela categoria. Quando que vai ser pago? E a coisa mais interessante, com que dinheiro, se o Estado está quebrado, ele não paga 8, não paga 5, não paga 2,5. E nós sabemos claramente que ele já tirou 500 milhões de reais do nosso fundo previdenciário, que é a nossa aposentadoria, porque nós não temos fundo de garantia, nós depositamos num fundo previdenciário para quando nós viermos a nos aposentar, ser retirado mensalmente esse dinheiro. Então ele já tirou 500 milhões, nós tínhamos 8 bilhões e meio e em menos de um mês ele já tirou 500 milhões. Se calcularmos se ele continuar tirando, em menos de 7 meses, acabou o dinheiro. Aposentado não vai mais receber, ninguém mais vai receber a aposentadoria no estado do Paraná. Então é muito radicalismo de um governante que se diz democrático. Segundo a PP Sindicato, a luta dos professores deve continuar nesta terça-feira.
Uma passeata será realizada na capital do estado. Amanhã a gente vai fazer uma marcha de mais de 50 mil pessoas de todos os servidores públicos do estado do Paraná em Curitiba para chamar o governo para negociação, porque essa questão salarial a gente está falando da database. A database é de todos os servidores, então todos os servidores estarão em Curitiba, fazendo um movimento pela questão salarial e principalmente pelas últimas denúncias que aconteceram com relação ao governo, né? Esses 2 milhões desviados da Receita Estadual para a campanha do governador, quer dizer, como que nós vamos obedecer ou aceitar as ordens de um governo que está perdendo sua legitimidade, né?